Olá, família! Graça e paz, abençoados, povo santo de Deus, amados e preciosos do Pai. Obrigado por estar sempre aí conosco, compartilhando as nossas mensagens, comentando, deixando aí o seu like, para que essa palavra esteja correndo, né? E alcançando aí os corações dos eleitos de Deus. Nós temos tido aí um retorno aí de vários irmãos, de várias partes aí do Brasil. E glória a Deus, amados, porque a palavra do Cristo ressuscitado tem de fato libertado as vidas, né? Tem transformado as mentes e os corações do povo de Deus. Eu quero trazer uma reflexão na segunda carta de Pedro, no capítulo 3, no versículo 15 e 16. Essa versão tradicional que nós temos, João Ferreira de Almeida. Olha o que disse o apóstolo Pedro. E tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu segundo a sabedoria que lhe foi dada, como também o fez em todas as suas epístolas, nessas epístolas, falando acerca destas coisas, mas há pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem, como fazem também as outras escrituras para sua própria perdição. Olha o que o próprio Pedro falou acerca dos escritos do apóstolo Paulo. Nós sabemos aquela divergência que houve entre Paulo e Pedro. Está lá registrado na carta aos Gálatas, capítulo 2, versículo 11 em diante, quando Pedro chegou ali em Antioquia. Pedro estava ali desfrutando da liberdade que havia, né, em Cristo Jesus, desfrutando ali com os gentios, comendo e bebendo, participando de fato de uma comunhão plena no corpo de Cristo, porque essa é a comunhão plena do corpo de Cristo, independente de religião, de dogmas, de tradição de homens. É uma liberdade que nós temos no Espírito, uma liberdade que é promovida pelo próprio Espírito de Deus. Mas o que aconteceu? Quando Pedro percebeu que estava chegando Tiago e os demais irmãos de Jerusalém, Pedro dissimuladamente ele se separou dos gentios. Aquela palavra, aquela comunhão que estava tendo ali entre os gentios já não era tão interessante, porque afinal de contas Pedro tinha que defender a sua posição, né, o seu apostolado, a circuncisão. Então ele ficou com vergonha dos apóstolos que era da circuncisão, que chegou naquele local, e ele saiu dissimuladamente, a ponto de alguns judeus também dissimularem com ele, e o próprio Barnabé, que o que mais impressionou Paulo, Barnabé, visto que Barnabé era companheiro de Paulo nas suas viagens, na mensagem da graça de Deus, e o próprio Barnabé se deixou levar pela dissimulação de Pedro. A mensagem de Paulo era direta, né, irmão? Paulo não fazia rodeio. Paulo, ele falava, ele mesmo dizia que falava com sinceridade. Ele mesmo dizia na carta lá aos Coríntios que eles não eram ele e eles que andavam com Paulo não era como muitos falsificadores da palavra de Deus. Eles não distorciam a palavra de Deus para que a palavra se adaptasse à sua forma de entendimento. Não, eles pregavam com sinceridade diante de Deus. E Paulo ali chama a atenção de Pedro diante de toda a comunidade, diante de todos os irmãos, e repreende severamente Pedro, dizendo que Pedro não estava andando em conformidade com a verdade do Evangelho. E aí Paulo vai ali discutir porque Pedro estava querendo se justificar mediante as obras da lei. E Paulo disse, olha, diante de Deus nenhuma carne será justificada por obras. Agora, imagine, se diante de Deus, naquele contexto, nenhuma carne seria justificada mediante, amados, mediante as obras do pacto da lei, que foi uma lei que o próprio Deus havia estabelecido por meio de Moisés, quanto mais agora no nosso século XXI, eu não vou dizer nem no século XXI, eu vou dizer
pós-cruz, depois da queda do templo, depois da graça plena sendo estabelecida, depois de fato entendermos que o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que nele crê, de fato entender que as cerimônias e de que os rudimentos, tudo aquilo que era sombra, acabou em Cristo. Cristo é agora a imagem exata de todas as coisas. O apóstolo Paulo fala aos Efésios, capítulo 1, versículo 10, diz que todas as coisas convergiram, congregaram em Cristo Jesus, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. Então, tudo voltou para Jesus. Todas as coisas convergiram em Jesus Cristo. Então, imagine se Paulo repreende Pedro, que não tinha condição alguma de o homem tentar se justificar pelas obras da lei, porque pelas obras da lei nenhuma carne seria justificada, e Pedro estava suscitando a lei novamente. Então, houve aquela divergência, e Pedro, amado, ele teve humildade, apesar de Pedro ter sido, olha que interessante, Pedro foi o primeiro apóstolo a ser chamado por Jesus de Nazaré. Paulo foi o 13º apóstolo, chamado agora por Jesus, não o homem de Nazaré, não o Jesus histórico, segundo a carne, mas ele foi chamado pelo Cristo ressuscitado. Então, o último apóstolo, né, o 13º apóstolo, que foi chamado pelo Cristo ressuscitado, ele está repreendendo o primeiro apóstolo que andou, que comeu Páscoa com o Nazareno. Agora, observe que em Pedro não houve uma rebeldia contra aquilo que Paulo havia lhe instruído. Em Pedro não houve, uma soberba. Pedro não retrucou contra Paulo em dizer: ah, Paulo, você para cima de mim, você quer me ensinar, Paulo? Ô, Paulo, você estava aí perseguindo a igreja do meu Senhor, você estava aí consentindo na morte do nosso diácono Estevão, você estava aí prendendo os cristãos, você, Paulo, nos chamava, de seita do Nazareno, agora você vem para cá me repreender, Paulo? Não, Pedro não agiu dessa forma. É como se nós estivéssemos contemplando o que aconteceu, como se Pedro tivesse baixado a cabeça e tivesse dito: Paulo, você tem razão, Paulo. Então chama a tua atenção, amados, para que nós, eu sei que essa mensagem que nós pregamos do Cristo ressuscitado, que não é nenhuma novidade, está aí nas Escrituras. É a mesma Escritura que todo sistema religioso, independente de sua placa denominacional, tem. Está lá nas Escrituras. Está lá nas Escrituras dos espíritas, está lá nas Escrituras dos evangélicos, dos católicos. É a mesma Escritura. Então nós não estamos aqui inventando nada. Simplesmente nós estamos atualizando esta palavra, trazendo o entendimento dentro de uma percepção de uma obra que já foi realizada no Calvário, daquilo que Cristo consumou, daquilo que Cristo realizou, porque nós não estamos vivendo mais sombras, nós estamos vivendo agora a imagem exata, nós não estamos mais vivendo os rudimentos, as oblações que havia debaixo do primeiro pacto, nós não estamos vivendo mais o lavar da carne em uma piscina, nós não estamos vivendo mais o comer, de um pedaço de pão que era compartilhado lá entre o Nazareno e os seus discípulos, para dizer que hoje é o corpo de Cristo, porque nós já passamos desta fase. O apóstolo que escreve aos Hebreus, nós cremos que foi Paulo, no capítulo 6, ele diz que lançando fora o arrependimento de obras mortas, as doutrinas dos batismos, o juízo eterno, coisas que já foram consumadas, coisas que espiritualmente falando, já está tudo fechado, já está tudo concretizado, e ninguém entra, ninguém sai, meus amados, já está tudo, consumado em Cristo Jesus, o nosso Senhor.
E esta palavra da graça agora, ela vem renovando a nossa mente, fazendo com que venhamos entender, perceber, discernir. E Paulo disse, o homem natural ele não discerne as coisas do Espírito. O homem natural ele não compreende, parece loucura para ele. Parece loucura para ele. Por quê? Porque muitas vezes o homem natural, e quando eu estou falando aqui o homem natural, eu não estou falando do homem sem religião, porque alguns podem dizer, irmão, o homem natural é aquele que não é evangélico. Não! O homem natural é principalmente os que se dizem seguidores de Cristo, mas que seguem a Cristo não pela revelação da palavra, mas pela manipulação dos homens, sabe? Debaixo de doutrinas e dogmas dos homens. Porque quando alguém pega um pedaço de pão e diz, olha, este é o corpo de Cristo, porque Cristo falou que esse é o meu corpo. Meus amados, será que você não consegue discernir que aquilo ali era uma simbologia, que Jesus não tinha ainda morrido? Que aquilo ali Jesus estava simbolizando o seu corpo que seria partido, que até então não tinha sido ainda partido, mas que foi no Calvário, sabe? E hoje nós entendemos perfeitamente que o partir do pão, o compartilhar do corpo de Cristo não é um pedaço de pão físico, amado, mas é nossa vida como filhos de Deus. É a igreja do Senhor que é o corpo de Cristo, onde nós compartilhamos deste pão que é a palavra da vida, que nos fortalece, que nos edifica. Será que vocês não conseguem compreender? Eu imagino que Pedro também não compreendia, porque em Atos dos Apóstolos, quando Pedro dá ali um sermão, sim, Cristo já tinha ressuscitado, mas a revelação ainda não tinha chegado. Então Pedro está ali dando um sermão e as pessoas chegam, se aglomeram. Pedro, o que é que nós podemos fazer para herdar a salvação? Pedro diz, crer no Senhor Jesus, ser batizado todo e aí se arrepender de seus pecados. Então Pedro atribuía a questão da salvação no batismo das águas. Mas será que vocês não conseguem compreender que o perdão dos nossos pecados, eu estou falando nosso, me impondo dentro do contexto, obviamente, nossos pecados que os apóstolos se referiam, era o pecado que havia debaixo do primeiro pacto, o pecado original, o ministério de condenação e morte. Então, é necessário que venhamos compreender hoje, amados, que não é a água que tira o pecado, foi o sangue de Jesus Cristo que tirou o pecado do seu povo. Foi no sangue que o seu povo foi remido. Foi no seu sangue que o seu povo foi justificado. Então eu não posso, amado, pegar um texto isolado de Marcos 16 e dizer, crê no Senhor Jesus, seja batizado e está salvo. Quem crê e for batizado é salvo. E eu levo isso ao pé da letra, eu me incluo dentro daquele contexto histórico do Nazareno e os seus primeiros apóstolos, e digo, não, eu batizo você nas águas porque está escrito, quem crê e for batizado é salvo. Agora, aqui para nós, amado, veja se tem cabimento. Bom, se o sistema religioso de um modo geral, eles dizem que batizou nas águas, segundo aqueles textos isolados, em Mateus e Marcos, está salvo. Então não faz sentido os irmãos continuarem nas suas igrejas. Não faz sentido os irmãos continuarem dando os seus dízimos. Não faz sentido os irmãos continuarem fazendo jejuns. Não faz sentido os irmãos continuarem sendo ministrados por um pastor, por um líder religioso. Porque já que foram batizados e foram salvos, ponto. Então, o que vocês deveriam fazer, se vocês entendem assim ao pé da letra, no grosso, sem examinar, sem discernir, bom, tudo bem. Chegou na congregação de vocês pregam esse texto de Marcos, crê, é batizado, é salvo. Batiza e manda o povo embora. Tá salvo, acabou. Porque não é isso que vocês fazem. Crê e for batizado é salvo. Não, mas vocês batizam e dizem que a pessoa é salva. Mas, não, tudo bem, você é salvo porque você se batizou nas águas. Mas aí agora tem as etapas. Para continuar sendo salvo, tem que continuar dando dízimo. Para continuar sendo salvo, tem que continuar jejuando. Para continuar sendo salvo, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Entendeu? Não faz sentido. Então era basicamente esse o entendimento anterior que Pedro tinha.
E quando Paulo o repreende, e Pedro passou a andar com Silvano, Pedro começou a permear o campo da graça de Deus, ou seja, a desfrutar da palavra que o apóstolo Paulo, e por certo, aqueles que andavam com Paulo ministravam, Pedro começou a ter os olhos iluminados. E quando ele teve os seus olhos iluminados, quando ele começou a conhecer melhor o ministério de Paulo, ele foi humilde para reconhecer. E foi o que eu li no início desta palavra, dessa mensagem. E tende por salvação a longanimidade do nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, como também em todas as suas epístolas, nela falando acerca destas coisas, onde há pontos difíceis de se entender que os indutos e inconstantes torcem, como fazem também as outras escrituras, para a sua própria perdição. Então Pedro reconhece que Paulo tinha uma mensagem, segundo a sabedoria que Deus havia dado, que os indoutos e os inconstantes, eles distorciam essa mensagem que Paulo pregava em todas as suas epístolas, como todas as demais escrituras. Então olhem a humildade que Pedro teve para reconhecer que, de fato, a mensagem que Paulo pregava havia pontos difíceis de entender. Eu quero ler na versão Bíblia de Jerusalém, que diz assim, 15:16, segunda carta de Pedro, capítulo 3. Considerai a longanimidade de nosso Senhor como a nossa salvação, conforme também o nosso amado irmão Paulo vos escreve, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Isto mesmo, fez ele em todas as suas cartas ao falar deste tema. É verdade que em suas cartas se encontram alguns pontos difíceis de entender, que os ignorantes e vacilantes torcem, como fazem com as demais escrituras, para a sua própria perdição. Olha que interessante, essa versão é bem mais objetiva. Os ignorantes, eles distorcem para a sua própria perdição. Então, amados, há pontos difíceis de entender nos escritos paulinos. Há pontos difíceis de entender nas epístolas de Paulo, porque a mensagem que Paulo pregava não era a mensagem do Cristo histórico, não era da mensagem do Jesus de Nazaré, era a mensagem da obra consumada. Paulo não pregava a mensagem que dizia, venha a nós o teu reino. Paulo já pregava a mensagem que dizia, nós fomos transportados para o teu reino. Paulo não pregava a mensagem que dizia, creio, for batizado, será salvo. Na água, obviamente, que era a mensagem de João Batista, e os apóstolos de Jesus, eles também vinham daquela mesma linha de raciocínio. Paulo já pregava a mensagem pós-cruz do Cristo ressuscitado, que dizia que nós fomos batizados na morte de Jesus. Então, Paulo não pregava a mensagem onde eles subiam ao templo para adorar, como Pedro e os demais apóstolos. Paulo pregava a mensagem que dizia, nós somos o templo do Espírito Santo. Então, Paulo não pregava, amados, a mensagem que tinha que colocar a mão na cabeça para receber o Espírito. Embora você possa dizer, mas em Atos 19, Paulo fez isso. Sim, ali era Atos dos Apóstolos, livro de transição da lei para a graça. Mas quando nós pegamos a carta aos Romanos, 1 Coríntios em diante, nós vemos o apóstolo dizendo que o Espírito já está em nós e ele se manifesta, ou seja, os dons se manifestam. O Espírito passa a testificar isso quando nós conhecemos o Evangelho do Cristo ressuscitado. Então, observe que há de fato pontos difíceis de entender. Que os incautos, os ignorantes e aqueles que eram inconstantes, eles distorciam como todas as outras escrituras. Paulo fala na carta aos Hebreus, no capítulo 5, no versículo 11, ele diz acerca deste assunto, eu tenho muito que vos falar, que é de difícil interpretação. É de difícil interpretação. Por quê? Porque vocês se tornaram negligentes, tardios ao ouvir. Ele estava falando ali acerca do sacerdócio de Melquisedeque. Então, amados, que nós não sejamos tardios ao ouvir a palavra, que nós não sejamos, duro de coração para não ouvir aquilo que o Espírito Santo, através da vida de Paulo,
falou para a igreja pós-cruz, para a igreja do Cristo ressuscitado. Eu sei que algumas pessoas, eu acredito, amado, que infelizmente, algumas pessoas dizem assim, mas vocês pregam, exaltam o ministério de Paulo, então Pedro, Tiago e João, eles estavam errados, todos errados. Não, irmãos. Pedro, Tiago e João, eles não estavam errados. Só que o ministério deles foi um ministério limitado ao Cristo histórico. Tanto é que o próprio Jesus de Nazaré disse para ele, olha, não é para vocês irem para os gentios, nem para os samaritanos. É para vocês irem as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então, o ministério dos demais apóstolos era restrito ao povo judeu. O ministério de Paulo foi aquele ministério que cobriu tanto os gentios como os judeus e todos os homens que estavam em eminência, os reis da terra. Está lá em Atos capítulo 9, versículo 15 e 16, quando Jesus disse que ele iria padecer por amor ao seu nome, e o seu ministério, né, o nome de Deus seria anunciado, o nome de Cristo, a palavra seria anunciada tanto como em Israel, como aos gentios e quanto aos reis da terra. Então, amados, nós estamos debaixo de uma aliança que é de superior de melhores promessas, onde a palavra diz que em Cristo nós estamos perfeitos. Isso no sentido do Espírito, amados, tá bom? A nossa humanidade, a nossa natureza, ela é falha, somos limitados, erramos o alvo, né? Pecamos com as nossas atitudes muitas vezes, mas eu me refiro a uma perfeição que há no nosso espírito, onde há uma cobertura não pastoral, mas espiritual. E o único pastor que nos cobre de fato é Cristo Jesus, né? Ele é de fato o pastor das nossas almas, e não o homem. Nós estamos aqui para orientar dentro das Escrituras, nós estamos aqui para ensinar dentro das Escrituras aquilo que o próprio Espírito tem liberado no nosso espírito. Tá bom, amados? Mas nós não somos donos. Eu fiquei triste, eu estava assistindo uma certa reportagem e um pseudo-bispo, ele dizia assim, os nossos membros estão sofrendo em Angola, perseguição aí de um sistema religioso. E eu disse, meu Deus, como eles se apropriam do povo de Deus, como eles tentam se apropriar da igreja de Deus. Os meus membros, os nossos membros, você não é membro do ministério do irmão Elcio, você não é membro do ministério do pastor X ou Y, você é membro não de uma instituição religiosa, evangélica, católica, etc. Você é membro do corpo de Cristo, onde Cristo é o cabeça e Ele é quem nos conduz em toda a verdade mediante o Espírito, amados. Mas os homens se sentem dono, proprietários. E é por isso, amado, que eles escravizam o povo de Deus. É por isso que eles manipulam o povo de Deus. Pode, não pode, vai, não vai, faz, não faz. Por quê? Porque o povo não tem conhecimento. Porque o povo distorce as Escrituras. Porque os seus líderes, os seus possuidores, eles manipulam a palavra de Deus e distorcem para a perdição. Perdição aqui não é da vida eterna. É perdição da alma, do entendimento, onde as pessoas não conseguem enxergar as verdades que há em Cristo Jesus. Mas glória a Deus pelos olhos da igreja que tem sido iluminado por esta palavra. Então vamos continuar perseverando na palavra que é digna de toda aceitação. Graça e paz e um beijo a todos vocês.